Eu gostei tanto do resultado dessa última massa que eu fiz com massa velha e cerveja, que eu vou repetir ela agora, mudando alguns detalhezinhos pra gente ver o resultado. Ficou muito sensacional mesmo, gente. Acho que vale a pena vocês fazerem esse teste aí, ó. Pega uma massinha que você fez, deixa ela na geladeira aí uns 4, 5 dias, um pouquinho de cerveja, faz a massa de novo. E ela ficou excepcional também no dia seguinte. Eu pensei que ela ia ter um problema na abertura, devido à quantidade enorme de micro-organismos já, né? Proveniente tanto do fermento que eu usei, do fermento biológico fresco, quanto da cerveja que eu usei, que também é fermentada, quanto da massa velha, que também é fermentada. Então, eu pensei que ela não ia aguentar, mas devido à Venturelli ser uma farinha bem legal, apesar de eu não ser patrocinado, não ganho nada, eu gosto de divulgar coisa boa, né? Na hora de você procurar uma farinha, uma dica aqui pra vocês. Vocês vão aqui nas informações nutricional, tá? Informação nutricional, você vai procurar aqui, ó, proteína. Aqui, essa informação nutricional, ela é por porção de 50 gramas, tá bom? A cada 50 gramas tem o que está escrito aqui, descrito aqui. Então, proteína, 6 gramas. Então, quer dizer que numa porção de 50 gramas de farinha tem 6 gramas de proteína. Então, numa porção de 100 gramas de farinha, vai ter 12 gramas de proteína. Então, essa farinha aqui tem 12%, 12 gramas por cada 100 gramas de farinha, tá? Então é uma farinha que tem 12% de proteína. Então você procura, quando for comprar farinhas sempre próximo de 6, que é quase que o limite no Brasil. Tem algumas um pouco mais forte, difícil de achar, tá? Mas essas informações, esses índices, o pouquinho que você altera muda, tá bom? Então se você achar, por exemplo, assim, uma de 5.2, ela é fraca, 5.3 é fraca, 4.9 não serve. Não é que a farinha é ruim, é que a farinha não vai servir para pizza, porque a pizza exige mais da farinha, exige que ela tenha mais proteína para desenvolver um glúten, né? Às vezes para você fazer uma coisa tipo um bolo, ou uma outra coisa que você vai fazer, uma outra receita que não exija que a farinha seja muito forte, ela vai ser boa. Às vezes para fazer alguma coisa, por exemplo, um bolo com uma farinha muito forte, não fica bom. Então, não é que a farinha é ruim, ela não é boa às vezes para aquela finalidade, tá certo? Então, procurem sempre perto de 6. O 6 é muito bom. Eu sei que a Venturelli e a Nita são farinhas que tem 6, tá? Então, se você achar tipo 5.8, menos ruim, né? Agora uma 5.5 já fica ruim, 5.3, nossa senhora, 4.9 também para pizza não é legal, tá bom? Pelo menos para o processo que eu faço, que é de uma fermentação mais longa. Para um processo, quem faz pizza com fermentação rápida, 1 hora, 40 minutos, é até mais interessante usar farinha mais fraca mesmo, para a massa não ficar muito pesada, não ficar tão borrachuda, tá? Particularmente, eu não gosto de massas que são rápidas, sou totalmente contra. Quem me segue aí sabe que eu sou um cara que divulga a longa fermentação não só como uma coisa de moda, mas sim para a saúde mesmo, para o produto ficar mais saudável e digestivo. Tá? Bom, isso aí foi uma dica, só desenrolando uma dica para vocês, né? Vamos fazer essa massa nova aqui agora, né? Usando massa velha. Ó, gente, eu tenho aqui, ó, eu deixo já guardado um pedaço de massa velha, já está bem fermentada. Essa aqui já tem uns 10 dias aqui na geladeira. Devido tá ser feita com farinha boa, ela ainda não está toda se desfazendo, ó. Olha aqui, tá? Então eu quero usar, tá bem fermentada, você sente o cheiro. Quero usar 300 gramas de massa, como eu usei, 300 gramas de massa velha. Tá bom? Essas proporções aqui, você pode ir mudando, né? E fazendo teste, descobrindo você mesmo um caminho, uma coisa mais autoral, assim, né? Eu acho legal isso. A pessoa come uma pizza e fala, pô, aquela massa é diferente, é só dele que tem aquele gosto. Tem gente que às vezes não gosta, mas às vezes você vai se identificar. Vai ter gente que vai se identificar com a sua. Isso é identidade, é legal. Ó, então aqui tem 300 gramas de massa velha. Vou colocar aqui na bacia aqui. Eu vou colocar agora, na outra eu usei 100 gramas de cerveja. Nessa eu vou usar 200 gramas de cerveja.
porque sobrou um pouco de farinha na outra massa. E eu estou usando agora uma cerveja diferente. Essa aqui é uma Colorado, que tem tom de mel aqui. Eu tenho certeza que não vai influenciar muito no sabor o fato da cerveja ser saborizada, né? Mas vamos colocar só para ver como é que é. Então eu vou colocar 200 gramas de cerveja. E vou colocar agora 300 de água, completando 500, meio litro. De água. Agora eu vou colocar o sal, tá? Para meio litro de água, no caso meio litro de água, eu coloco metade que eu uso para um litro de sal, de massa, né? Bom, desculpa. Para meio litro de água, eu vou usar metade de sal que eu usaria, no caso, quando eu uso 1 litro de água, que são 50 gramas. Então, vou colocar 25 gramas aqui de sal, né? 25 gramas de sal, né? Vamos lá. Vou misturar aqui na bacia aqui, ó, já com essa massa velha aí. Agora o fermento. Vou usar um pouco de fermento. Uma massa aqui, eu falei, como é uma massa mais rápida, né? Não pretendo botar ela para maturar nem nada. Vou usar um pouquinho mais do que eu uso normalmente. Vou explicar para vocês aqui, ó. Aqui o tabletinho. Geralmente, quando eu faço uma massa, estou falando para vocês quando eu faço 1 litro de água, o dobro disso aqui. Eu uso isso aqui de fermento. Ó. Que às vezes a gente mostra no vídeo assim, não dá pra você ver, né? Olha aqui, ó. Eu uso isso aqui de fermento. De um quadradinho desse que tem 15 gramas, eu uso esse pedacinho aqui, ó. Pra 1 litro de água, que dá mais ou menos 1,7 kg de farinha. Tá? Então eu vou usar esse. Mais esse. Tô usando mais ou menos o dobro que eu uso de fermento. Tá bom? Vou dissolver aqui nessa mistura aqui de água com cerveja. Dissolve bem aqui. Ó. Dissolve. Mais uma vez explicando para as pessoas que esse sal que tem aqui, essa quantidade de sal, não vai matar o fermento, pode ficar tranquilo, tá? Não vai influenciar também no crescimento nem nada. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequena de sal, né? E não é só o sal. É uma quantidade pequena diluída na água aqui. E outra, é pouco tempo que ela vai ficar nessa proporção aqui. Para matar o fermento, teria que ser muito sal em contato direto com o fermento. Aí sim, né? Mas nesse caso aqui, não mata não. Essa quantidade, gente, aqui, essa quantidade que eu uso de sal para fazer a massa, é mais ou menos a quantidade que tem, a proporção de sal que tem na água do mar. Se for levar por esse lado aí que as pessoas falam, que a água salgada mata os micro-organismos, o mar ia ser um ambiente morto, não ia ter vida no mar, né? Então é uma quantidade de sal que não é assim, o suficiente para matar, tá? Diferente já da quantidade de sal que tem no Mar Morto, que é muito, que ali não tem vida, né? Então é diferente. Teria que ser uma quantidade aqui de sal enorme, pelo menos umas 10 vezes isso daqui, para interferir nos micro-organismos aqui da levedura, certo? Então aqui, ó, nós vamos, dissolvendo aqui essa massa aqui velha nessa mistura, vai virando um leite aqui, ó, tá? O cheiro já que sobe, porque essa cerveja é bem aromática, essa Colorado Apiá, ela é bem aromática, tem um cheiro assim forte de mel e tal. Espero que dê alguma diferencinha na massa, né? Ó, você vai tirando aqui, tirando todo o amido já fermentado,
dessa massa velha. Vai aproveitar ainda que isso aqui tem glúten ainda, ó. Essa parte elástica aqui é o glúten que fica. Tá? Pode ver que essa farinha é muito boa mesmo, que com muito tempo ela ainda não degradou, né? Outro detalhe interessante, gente, muito legal, é que a fermentação, o resultado da fermentação é álcool, né? Se você pegar uma massa de pizza, botar ela para fermentar bastante, ela vai ter uma fermentação alcoólica, ela vai gerar um álcool, né? E só que demora muito. E quando tem essa fermentação já meio alcoólica, a massa fica incrivelmente diferente, maravilhosa, mas difícil você conseguir chegar nesses pontos, porque as farinhas nacionais são fracas e elas geralmente antes de chegar nesse ponto elas já degradam, né? Mas quando você consegue atingir, é muito interessante, fica muito gostosa a massa, aquele cheiro de azedo, ela acaba dando um resultado muito bom depois que você assa, né? Então aqui nós estamos o quê? Usando o álcool da cerveja, né? Que a cerveja já tem um processo alcoólico acelerado. Estamos usando o álcool da cerveja, estamos usando o malte que tem na cerveja, que também é algo que vai ter no processo de fermentação, malte, né? Então, tipo assim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tá? Como eu falei, a massa que eu mais fiz na minha vida foi a massa com cerveja. Eu só nunca usei massa velha junto, né? Mas a massa que eu mais usei na minha vida, sempre fiz massa com cerveja e com fermentação tipo de 5, 6 horas. Durante, assim, mais de 15 anos eu fiz essa receita direto. E era um sucesso, né? Fazia no fogão de casa e tal. Nem usava maçarico. Bom, vamos lá. Um pouquinho de farinha. Mistura aqui, incorpora. Olha isso. Vamos lá. Você incorpora. Vocês estão vendo que eu não estou com pressa para fazer. Tipo, faço com o maior cuidado, gosto. Sabe, arrumei uma brechinha aqui agora nas minhas correrias que eu tô pra fazer isso daqui, porque eu achei o resultado incrível, incrível, incrível. Incrível mesmo. Ó, mais um pouquinho de farinha. Mexe mais um pouquinho. Olha isso. Bom, a base da receita da massa, a base para você ter na cabeça, sempre vai ser, ó, 1 litro ou 1 quilo de água, 50 gramas de sal, 1 grama de fermento mais ou menos, 2 gramas de fermento biológico fresco, para fazer uma fermentação longa. E farinha o quanto basta, né? Os pizzaiolos napolitanos não pesam farinha. Vai colocando a farinha conforme a necessidade, conforme ela vai absorvendo a água. Muitos fatores influenciam a umidade no dia. Então, isso não é uma massa napolitana. Mas eu sigo muito a escola napolitana de pizzaria, que é o jeito que eles fazem. E aí a gente faz algumas adaptações e modifica alguma coisa para poder criar uma identidade, adaptar ao gosto do brasileiro. Mas eu gosto muito do processo que eles utilizam, o processo deles, né? Como eles fazem. Tá bom? Não estou dizendo que é o único certo também, mas é o que eu me identifiquei, é o que eu gosto, é o que eu sigo, é o que eu divulgo, tá? É o que eu divulgo. O meu foco é pizza artesanal, pizza feita pensando em qualidade, pensando em resultado final e não em quantidade, em lucro, isso, aquilo. O lucro e o sucesso do trabalho é uma consequência, tá? Simplesmente isso, uma consequência. Então tem gente que pensa fazer, mas eu não vou conseguir fazer nesse processo, eu não consegui fazer 200 pizzas. Meu, é outro tipo de trabalho, tá? É outro tipo de trabalho, é outro processo, entendeu? Isso aqui é para um outro tipo de pessoa, outro nível, outro tipo de pessoa. A gente tem que sempre avaliar isso. Não existe um único jeito certo. Não existe. Tá? Não existe um só gosto de... As pessoas não têm um gosto igual, todo mundo gosta da mesma coisa. Aqui, ó, a gente vai conversando aí, batendo papo, né? E a gente vai, ó, incorporando bem, vendo a transformação delas em várias etapas. No começo ela tá um leite, depois começa a virar um cremezinho, aí vira um mingau, aí vira uma meleca. Você vai
fazendo. Aí, vou colocar mais um pouquinho. Sempre de pouquinho em pouquinho, sem aquela pressa danada. Curta esse momento de fazer uma massa, é gostoso, tá? Gostoso. É gostoso fazer, é gostoso, ó. Esse segmento de pizza artesanal tem crescido tanto no Brasil, fico tão feliz com isso. Tanto, mas tanto, o que tem de gente interessada, estudando, aprendendo, melhorando, cada dia mais, pessoas que têm estabelecimentos, procurando fazer para melhorar a qualidade. Gente que está fazendo em casa, paixão, tá virando uma grande paixão no Brasil isso. Uma grande paixão. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Sabe, assim como o brasileiro tem paixão por churrasco, compra churrasqueiras super legais, isso, aquilo, né? Começa a estudar cortes. Hoje em dia tem muita gente indo atrás de um forninho bacana, estudando as técnicas de fermentação, desenvolvendo combinações novas de sabores. Está crescendo muito esse meio da pizza artesanal no Brasil, muito. Tá? Pessoas que se importam com qualidade. E o que acontece? Essas pessoas que começam a mexer com pizza artesanal, elas com o tempo elas passam a querer trabalhar com isso, tipo, como um hobby, né? Fazer e querer que os outros experimentem. Aí começa a vender pro vizinho, pros amigos, isso, aquilo. E ainda acaba ganhando uma grana ainda, viu? Ainda acaba ganhando uma grana, porque é uma pizza mais valorizada, né? É uma pizza que aqui quando eu faço, eu vendo por R$50, tá? Aí, tipo, não vendo muito, porque, lógico, é restrito, é uma coisa que não tem ninguém ajudando, nem nada. Mas às vezes você vende 15 pizzas, R$750, assim, fácil numa noite, rapidinho numa noite. Né? Se você decidir vender 3 noites, pelo menos, sexta, sábado, domingo, você consegue uma graninha legal aí, que acaba ajudando, complementando a renda, viu? Você pode ter certeza absoluta. Complementa a renda. Tá? Olha aqui. Também é difícil você fazer pizza, né? Você querer fazer. Quem tá apaixonado por isso aqui, quer fazer toda hora. Você vai ficar fazendo e vai ficar comendo todas as pizzas. Você vai ficar com 150 quilos, né? 200 quilos, 300. Vai ter que ir pro Dr. Now depois. Entendeu? Eu mesmo engordei 20 quilos aí fazendo teste de massa. Depois eu vou ter que correr atrás aí pra perder esse peso todo, né? Entendeu? Mas faz parte. Foi um projeto que eu coloquei. Assim, como meta pra mim, desenvolver um trabalho inovador, diferente. Quis fazer isso. E eu era a minha própria cobaia, né? Então, tinha que comer pra saber o nível onde ia chegar. E graças a Deus eu consegui evoluir bastante. Evoluir bastante mesmo, né? Inclusive no peso, na balança. 20 quilos a mais. Tomei uma ralada do meu endocrinologista, mas já estou aí programando o início aí de uma dietinha para começar a perder um pouco desse peso, né? O ano que vem, agora 2021, em outubro, eu estou programando aqui uma viagem, fazer o caminho de Santiago de Compostela. São 900 quilômetros andando a pé, são 30 dias andando todos os dias, né? E o relato das pessoas que fizeram é que você consegue perder uma média de entre 15 e 20 quilos quem não abusar, né? É ficar parando todos os restaurantes, ficar tomando cerveja, comendo pão, essas coisas, aí não vai perder nada mesmo não. Mas se seguir uma dieta aliada com toda essa caminhada, rola um emagrecimento. Então ano que vem eu vou fazer esse tão sonhado aí, essa peregrinação do caminho de Santiago de Compostela. E com certeza eu vou relatar pra galera que me segue aqui. Vou relatar o caminho todo aí, já estou me programando, né? É uma viagem que tem que ser muito bem programada. Muito bem programada mesmo. Eu vou mostrar pra vocês detalhes da viagem o ano que vem. Bom, e se eu estiver vivo até lá, né?
gente não sabe nunca de nada. Também muitas coisas a gente muda, que a gente programa as coisas e até sonha com elas. Mas a gente não é dono do nosso destino, né? Se o destino permitir que eu vá, eu vou. Bom, gente, aí ó, o que eu te falei. A gente vai fazendo a massa, vai batendo papo, conversando, né? Transmitindo pra massa uma energia boa, sabe? Porque isso aqui é contato direto de você com um alimento que não só você vai comer, mas o próximo vai comer também. Então, sabe, se você fazer essa massa aqui pensando nas dívidas, pensando nos boletos que tá vencendo e você não consegue pagar, pode ter certeza que não fica boa. Pensa em coisas boas. Pensa aí. Tá difícil hoje em dia, eu sei. O Brasil, o mundo tá passando por um momento difícil. Mas a gente vai com esperança, né? Vai sonhando que isso uma hora a gente vai superar, que vai abrir oportunidades para muita gente também. Muitas pessoas vão passar por dificuldades, mas as dificuldades às vezes ensina na vida, né? Ensina muita coisa. O aprendizado é dolorido. Não é legal. A gente sofre um pouco. O aprendizado é dolorido, né? Mas a gente tem que superar. Diria para vocês que a vida não é um parque de diversão. A vida é uma escola. Uma universidade, uma escola. E a escola até tem assim, momentos que a gente curte, né? Horário do intervalo, do recreio, que é legal conversar com os amigos, alguma coisa se descontrair. Mas no geral é aprendizado. E aprendizado é ali, ó. Dificuldade. Às vezes você sofre um pouco em algumas coisas que você não sabe. E a vida é isso, é aprendizado. Só que tem gente que fica esperando que a vida seja um parque de diversões. Aí o que acontece? Frustração. Frustração. A pessoa se frustra. Quer viver feliz o tempo todo. E isso não existe. Tá? Você pode ter certeza. Felicidade plena. Ah, eu nasci para ser feliz. Você vai ter muita frustração quem pensar desse jeito. Aí, gente, ó, devagarzinho, você vai deixando a massa super incorporada, ó. Sem muito esforço, sem, sabe, muita sofrência, não. Aqui, ó. Que eu vou tentar passar agora ela pra pedra aqui, que é melhor. Passar um paninho aqui pra tirar qualquer umidade, pra não ficar melequinto, né? Ô, pessoal, mais um detalhezinho, ó, eu sempre uso água mineral para fazer minha massa, tá? É livre de cloro, de coisas químicas. Então é bom. Sempre uso água mineral. E o sal, meu sal é integral, sem iodo. Todo mundo já sabe também que eu uso esse sal aqui. É um sal integral, sem iodo, tá? O sal do jeito que vem do mar. Bom, massa pronta para dar uma sovada agora na mesa. Agora vamos lá. Agora um pouquinho mais de braço, ó. Sem forçar muito o braço, para você não se machucar. Não ganhar uma tendinite no futuro ou uma síndrome do túnel do carpo, né? Que é muito comum em quem faz pizza. Então vamos lá. Ó, deixa o peso dessa parte superior do seu tórax aqui, superior dos membros, né? Superiores dos braços, cair na massa, aí você vai virando. Ó, 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, vira. Cria a sua própria mecânica aí, ó. Né? Esse aqui é o meu, que eu sempre fiz. 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, viro. Não é assim, só assim que tá certo, viu, gente? Esse aqui é o meu jeito. Só que você cria uma fórmula sua aí e manda bala. Ó. Que legal. Essa massa aqui ela ficou com mais ou menos na casa dos 61, 62% de hidratação. Tá? Que é a quantidade de água que a farinha absorve, né? Tipo, por exemplo, se você usar 1 litro de água, 1 litro de água e você colocar
1,7 kg de farinha, você vai ter uma média de, acho que, se eu não me engano, 65% de hidratação, mais ou menos. Isso daí, tá? Vou fazer as contas direitinho depois. Só fazendo aqui de cabeça que tô chutando. Olha aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, aqui eu usei meio litro de água, né? Que foi cerveja ao mesmo tempo com água. Meio litro. Se eu usasse meio litro de água e 1 kg de farinha, eu teria 50% de hidratação. Mas eu não usei tudo. Tem aqui ainda, ó. Tem um bocado de farinha aqui ainda. Aqui sobrou 216 gramas. Então eu usei, ó, meio litro de água. E usei 800 gramas de farinha. Então aqui tem 60% de hidratação. 60. Agora a conta tá certa. Deu pra entender? Meio litro de hidratação, né? No caso, água com cerveja. E 800 gramas de farinha. Deu 60% de hidratação. Aqui eu conseguiria usar menos farinha, deixar ela um pouquinho mais melequentinha. Conseguiria, porque essa farinha ela aguenta. Você vai usando aqui, dá pra fazer um pouco mais de hidratação. Mas 60 é um número muito bom. Muito. Quanto mais água, melhor a massa fica. Quanto menos farinha e mais água, melhor a massa vai ficar. Pode ter certeza. Aí, ó. Quase pronta, sem sofrer. Que a gente consegue, eu consigo tranquilamente. Eu gosto de fazer assim, a receita que eu faço com 1 litro de água, né? 1 litro de água. Eu gosto de fazer essa receita com 1 litro. Aí eu, quando tem que fazer várias, eu faço várias dela, né? Faço tipo 2, ponho para descansar e faço mais 2. Aqui, gente, ó, bem sovadinha. Sensacional, já tá, ó, bem lisinha, bem homogênea. Aí, gente, ó, tá boa a massa, tá pronta. Ó, aqui agora a gente vai colocar de volta na bacia. Vamos cobrir. Vamos cobri-la. E deixar pelo menos 10 horas aí até a noite pra gente fazer de novo essa massa. Tá bom? Vamos ver o resultado hoje à noite, como ela vai ficar. Vocês vão acompanhar de novo, tá? Eu gostaria muito, quem fizer esse processo, essa receita desse jeito, depois me fala como é que ficou, tá bom? Me conta aí como é que ficou, porque eu quero saber. Outro detalhe importante, gente, importantíssimo, que eu preciso falar pra vocês, que não tem como deixar de falar, é o seguinte, tá? Todo mundo sabe que eu vendo forno, que eu faço forno. Eu faço, é uma paixão minha, eu gosto, entendeu? É um trabalho honesto, nada demais. Mas, infelizmente, esses resultados que eu tenho, não dá pra você conseguir eles com um forno normal, entendeu? Eu vejo eu tenho muito seguidor aí e tal, que faz a pizza em casa, aí fica falando, ah, minha pizza não ficou igual a sua e tal. Gente, o forno é muitíssimo importante pro resultado, tá bom? Então, quem não tem um forno adequado pra pizza, não espere um resultado sensacional, tá? Dá pra fazer alguns paliativos pra melhorar um pouco, mas o forno, eu considero que o forno, ele é 50% responsável pelo resultado da pizza, 50%, tá bom? Os outros 50% é massa, o processo, né? Os ingredientes, o profissional, mas 50% é forno. Não adianta. Você pode pegar o melhor pizzaiolo do mundo aí, se você der um forno ruim pra ele, a pizza não vai sair boa, não adianta. Entendeu? Então, tipo assim, não esperem que vai ficar igual as que eu faço e tal, porque precisa ter um forno adequado. Eu não tô falando isso para as pessoas virem atrás do meu forno e querer comprar, não. Não é isso, não. É a verdade. Tá bom? Essa é só a realidade
que tem que ser falada, tá? Então, eu vejo muita gente frustrada assim, pô, mas a minha pizza não ficou tão boa. Pizza assada acima de 5 minutos no forno, ela já começa a entrar em processo de degradação. Ela começa a ressecar, virar uma torrada, sabe? Então a pizza foi feita para ser assada rápido. O certo é até 3 minutos no máximo. Até 3 minutos. O melhor mesmo é em 2. Né? Tá bom? Então, quem não tem um forno top para fazer pizza, compra um maçarico culinário, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal aqui, tem um vídeo que fala sobre home pizza, como fazer pizza em casa. E tem pizza de frigideira também. Esses dois processos ajudam você a ter um resultado um pouquinho melhor, tá? Um pouco mais satisfatório. O maçarico ajuda a finalizar as bordas no final, dá uma tostadinha, fica com aquela cara mais legal, porque aquelas pizzas brancas que saem do forno assim que não tem potência, é feio, né? Então dá uma queimadinha com o maçarico ajuda muito. Fiz muita pizza com maçarico, pizzas legais, viu? O pessoal adorou, tá? Então, tá aí, várias dicas aqui novas, a gente bateu um papo, falamos sobre coisas diversas, né? Só não entrei no campo da política ainda, porque já tá muito chato isso, tá bom? E que nem eu falei, quem tiver fazendo aí essa receita depois, me avisa, me fala como é que ficou, me mostra o resultado, tá bom? O vídeo ficou bem longo aqui, é difícil carregar esses vídeos depois, mas tá aí. À noite eu vou mostrar o resultado para vocês. Valeu, pessoal!